Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vai ser o texto pelo qual nós iremos meditar nesta noite e já nos serve também como leitura devocional. João capítulo 4, versículo 43 ao versículo 54. João 4, versículo 43 ao 54. Eu vou ler, os irmãos assim acompanham. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Bem, amados irmãos, nós, como é do conhecimento de todos, nós daremos continuidade às mensagens no Evangelho de João, como nós estamos fazendo todas as quartas-feiras. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos ensinado várias lições que precisamos aprender no dia a dia, na vida prática. Amados irmãos, hoje nós vamos trazer uma mensagem e compartilharmos, todos nós, acerca do encontro do oficial do rei, como nós vimos aqui, com o Senhor Jesus Cristo. E se os irmãos lembrarem, desde o capítulo 3 do Evangelho de João, nós sabemos que Jesus teve Nicodemos veio encontrar com Jesus à noite. Foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós vemos Jesus tendo um encontro com a mulher samaritana. Depois que a mulher samaritana e todos os da cidade de Sicar, onde a mulher samaritana morava, não é? Nós sabemos que uma boa parte daqueles moradores se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Depois Jesus dá uma pausa, né?
e vai mostrar aos seus discípulos, foi o último estudo que nós tivemos, acerca da missão que a igreja tem em levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. E quando nós chegamos aqui, no versículo 43 ao 54, no versículo 43 ao 45, nos mostra que Jesus ficou ainda 2 dias com os samaritanos, e depois ele foi para Galiléia, onde ele foi bem recebido pelos galileus. Dali Jesus segue para Caná da Galiléia, cidade em que havia realizado o seu primeiro milagre. Está aí no versículo 46, né? Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Nós sabemos que Jesus, ele realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento, nós vimos nos estudos anteriores, e este aqui, esse milagre da cura do filho do oficial, segundo o versículo 54, diz que foi o segundo sinal que Jesus realizou no seu ministério. Está aí no versículo 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. É interessante que esse encontro do oficial do rei com Jesus Cristo, o pai vem desesperado para que Jesus curasse o seu filho, que estava à beira da morte. Mas é interessante, logo como a palavra introdutória, amados irmãos, nós podemos ver que mesmo esse pai bem intencionado, este homem ainda possuía uma fé defeituosa acerca da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós lemos aí o versículo 47, a parte B, né? Que diz assim: foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Ou seja, o oficial roga para que Jesus descesse até a sua casa, que ficava em Cafarnaum. Nós podemos aqui ver que ele pensava, o oficial, que Jesus precisaria tocar talvez no enfermo para que aquele rapaz pudesse ser curado. Ele não sabia ainda que Jesus, além de onisciente e onipotente, Jesus também era onipresente, ou é onipresente. O espaço ou a distância não impedem a operação do poder de Jesus. Então aquele homem precisava crer que Jesus, ele é Senhor do tempo e do espaço. Ele roga para que Jesus descesse com ele para Cafarnaum, talvez para tocar no enfermo, ou talvez para fazer uma oração, e aquele rapaz fosse curado. Ele não conhecia ainda a onisciência, a onipotência e a onipresença de Jesus Cristo. Mas também Jesus vai fazer uma avaliação da fé daquele homem. Jesus, no versículo 48, veja o que é que diz: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então Jesus faz uma avaliação da fé daquele homem e mostra que aquele homem ainda possuía uma fé defeituosa acerca de Jesus Cristo. Segundo Jesus, a fé daquele homem baseava-se apenas em milagres e prodígios. Ele não cria ainda também na divindade de Jesus e nem na palavra de Deus. A sua fé apenas se alimentava de milagres, sinais ou maravilhas. Por isso que Jesus diz: se porventura não virdes sinais e prodígios,
de modo nenhum crereis. E com essas palavras, Jesus estava ali se lamentando. O povo exigia dele que ele operasse milagres para poder crer em Jesus Cristo. Diferentemente de quem? Da mulher samaritana e dos da cidade de Sicá, que apenas creram na pessoa de Jesus Cristo e na sua palavra. Por isso que Jesus avalia a fé daquele homem e diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então aquele homem possuía uma fé ainda defeituosa acerca de Jesus Cristo. Mas também Jesus vai mostrar aqui no versículo, ou melhor, o texto vai nos mostrar no versículo 49: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Esse homem pensava que se Jesus se atrasasse e seu filho chegasse a morrer, tudo estava acabado. O homem cria que se Jesus não fosse logo, o doente morreria e não havia mais solução para o seu filho. Ele não sabia ainda, ele não conhecia Jesus Cristo, a fé daquele homem ainda era defeituosa, ele não sabia ainda que Jesus, ele é o autor da vida, é aquele que tem a chave da morte, né, e do inferno, e ele é o Senhor da vida. Mas o texto mostra que, apesar da fé defeituosa daquele homem, Deus atendeu o pedido daquele homem. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E Jesus vai ensinar para aquele homem que precisamos crer na palavra para depois ver os milagres acontecerem. E nesta noite, meus amados irmãos, eu quero pelo menos destacar 2 lições para as nossas vidas nesta noite, conforme o texto aqui que acabamos de ler. A primeira delas é que nós podemos aprender que o sofrimento humano muitas vezes motiva a pessoa a procurar a Jesus Cristo. O sofrimento humano muitas vezes motiva a pessoa a procurar a Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui nesse texto que a dor ali que aquele oficial estava sentindo por ver seu filho à beira da morte, a dor ensinou aquele oficial que o ser humano não é independente o bastante para não ter que admitir sua necessidade. Talvez aquele homem, não é? Um homem nobre, oficial do rei, ele se sentia o que? Um homem, não é? Que não precisava mais de ninguém. Mas talvez aquele homem pensasse que toda a sua vida, toda a sua família estava sob controle. Era um homem forte, um homem poderoso, talvez um homem autossuficiente. Mas nós vemos aqui um homem que foi vencido pela dor de ver o seu filho à beira da morte. Então, nós podemos aprender, amados irmãos, que nada como a dor para muitas vezes quebrar a dureza de um coração altivo e independente. Quantas pessoas, amados irmãos, querem ou pensam que são independentes, não querem depender de ninguém, e muitas vezes
Deus permite que sofram ou passem uma dor profunda, ou enfrentem uma dor profunda, para ver que todos são carentes e necessitados da graça de Deus. E aquele homem, ele aprendeu que o ser humano não é independente. Ele deve admitir que é um necessitado de Deus. Mas também aquele homem aprendeu, e a dor lhe ensinou, que um pai nunca está tão ocupado para não poder se envolver com os problemas de seus filhos. No versículo 47, diz o texto aí que foi escrito por João: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Certamente um oficial é um homem muito ocupado. Ele poderia ter mandado qualquer um da sua casa. Ele poderia ter mandado sua esposa, algum servo seu. Mas ele fez questão de ir pessoalmente. Ele não mandou sua esposa, ele não mandou nenhum servo. Ele pessoalmente foi até Jesus rogar para que Jesus curasse aquele seu filho daquela enfermidade. E outra aplicação, amados irmãos: nada como a dor para nos fazer enxergar as coisas mais importantes da vida. Talvez aquele homem deixou todas as suas obrigações como oficial ali do rei e foi ao encontro de Jesus, pois ele sabia que o seu filho era ou fazia parte de toda a sua vida, era algo importante para a sua vida. Então, muitas vezes, amados irmãos, a dor nos ensina que nunca estamos tão ocupados bastante para não podermos nos envolver com os problemas dos nossos familiares. Muitas vezes nós não queremos nem saber, seja um filho, seja uma esposa, seja um esposo, seja um irmão, seja quem for, para nós não nos envolvermos com um problema talvez de enfermidade ou de qualquer outra coisa, que possamos ajudá-lo e levarmos essas pessoas ao Senhor Jesus Cristo, para que Jesus possa usar assim de misericórdia. Aquele homem aprendeu, ele se envolveu com o problema do seu filho. Mas também aquele homem aprendeu que a dor veio lhe ensinar que uma pessoa não consegue ser incrédula o bastante para não ter que recorrer a Deus em oração. O versículo 49 diz que ele rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Agora você imagine aí a cena comigo: um oficial do rei vir a Jesus Cristo, um homem simples como era Jesus, suplicando na frente de todas as pessoas que Jesus fosse socorrer o seu filho, porque ele estava à beira da morte. E o que é isso? A dor que ele estava passando em ver o seu filho enfermo à beira da morte. Ele aprendeu que a pessoa não deve ser incrédula o bastante para não ter que recorrer a Deus em oração. E, amados irmãos, nós podemos ver ao longo da nossa vida cristã
Quantas pessoas já não foram levadas para Jesus em meio a uma enfermidade? Eram incrédulas, não criam em Jesus Cristo, e Jesus Cristo fez ou permitiu uma cura para que pudessem crer no senhorio de Jesus Cristo. E talvez nesse exato momento, alguns dos que estejam me ouvindo estejam separados pela distância de alguém, talvez que você ama, e sabe que está precisando de uma intervenção divina. E você talvez não pode fazer nada por essa pessoa. Só resta você orar a Deus e confiar que Deus escuta e responde a oração. Nada como a dor para nos fazer confiar, como aquele pai confiou e suplicou, rogou a Jesus Cristo. Às vezes, amados irmãos, nós oramos por pessoas, irmãos e irmãs que talvez estejam enfermos, mas muitas vezes nós não cremos como nós devemos crer. Muitas vezes nós só oramos por um desencargo de consciência, mas nós não cremos como a Bíblia manda nós crermos, que Jesus vai intervir, que Jesus vai agir na vida daquele irmão, daquela irmã, talvez de um parente seu, que talvez não seja nem crente. E muitas vezes nós oramos só apenas por orar. Mas nós devemos fazer como aquele oficial, nós devemos rogar a Deus, suplicar a Deus, crendo que Jesus verdadeiramente vai intervir na vida daquela pessoa para a glória dele. Será que a nossa fé que nós temos em Jesus é uma fé adulta, podemos assim dizer? É uma fé que nós confiamos mesmo? Eu estava preparando essa mensagem e lembrei-me da passagem bíblica que fala Jesus, quando ele manda que os seus discípulos atravessem o mar da Galileia, e depois, à alta hora da noite, Jesus vem andando sobre aquela tempestade, sobre as águas, e Pedro chega e diz: Senhor, deixa eu ir até vós. Ele diz: venha, Pedro. E Pedro, enquanto estava com os olhos fitos em Jesus Cristo, Pedro caminhava pelas águas. E Pedro, quando olha para um lado e para outro, quando duvida, começa a afundar nas águas e clama: Senhor, socorre, senão eu vou morrer. E eu fiquei imaginando como foi aquela cena ali, naquele momento. Todos os discípulos ali estavam no barco, mas Jesus Cristo continuou sobre as águas. Homem de pequena fé, eu disse: se você crer, você vai conseguir. E como foi que Jesus levantou Pedro e Pedro novamente ficou sobre as águas? Amados irmãos, porque muitas vezes nós oramos a um Deus e muitas vezes nós até pensamos que é um Deus maior do que os deuses. Não, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E como é que está a nossa fé? Nós temos confiado mesmo nas nossas súplicas que fazemos a Deus? Há momentos na nossa vida, amados irmãos,
em que a palavra de Deus é a única coisa que faz sentido, ou dá sentido, para continuarmos caminhando, sem perder a esperança, e não ficarmos presos no desespero. Quantas pessoas, nos dias que estamos vivendo, estão desesperadas, fechadas dentro de casa, com pânico, com depressão, com ansiedade. Mas, amados, nada como a dor para nos ensinar a caminhar pela fé na palavra de Deus, tão somente na palavra de Deus, porque haverá momentos na minha e na sua vida em que a palavra de Deus é a única coisa que vai dar sentido à nossa vida para continuarmos caminhando sem perdermos a esperança. Porque se formos olhar para as coisas deste mundo, nós iremos perder o sentido da vida e nós vamos perder a esperança futura. Mas a palavra de Deus, ela é quem nos dá e nos faz sentido para continuarmos a nossa caminhada, crendo sempre na bendita esperança de um dia estarmos na glória com o Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, finalizando, aquele oficial, aprendeu. A dor o ensinou que a vida não pode ser só alegria, para descobrirmos o verdadeiro sentido da felicidade. A vida não pode ser só alegria, para descobrirmos o verdadeiro sentido da felicidade. Para muitas pessoas, felicidade nos nossos dias é ter tudo o que nós desejamos. É isso que o mundo prega, é isto que o mundo ensina, que para nós sermos felizes é nós termos tudo o que nós desejamos. Mas a Bíblia ensina o contrário. Felicidade não é ter tudo que nós desejamos. Mas a Bíblia diz, no Salmo 128, versículo 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E nós sabemos, bem-aventurados, o que significa. É uma felicidade além da nossa capacidade de entendermos. É mais que felizes são aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. O que é temer ao Senhor? É ter respeito, é ter reverência. Eu respeito a palavra de Deus, e isso para mim é a maior alegria que eu posso ter na minha vida. Não é ter tudo o que eu desejo que vai me fazer feliz, mas a minha verdadeira felicidade é quando eu respeito, eu amo, eu obedeço e ando nos caminhos do Senhor, que me chamou com a santa vocação para ser seu servo ou ser sua serva. Isso sim é que é a verdadeira felicidade. E aquele homem aprendeu esta verdade com Jesus Cristo. E podemos fazer um resumo dos frutos da dor na vida do oficial ali de Cafarnaum. A dor o levou a Jesus Cristo. A dor o tornou num homem de fé na palavra de Deus. A dor o fez rever suas prioridades da vida. E a dor o fez presente aos seus e o ensinou a orar e buscar a Deus. Tudo isto podemos dizer que foi o resumo
ou os frutos da dor que aquele homem passou ou estava passando naquele momento. Levou ele a Jesus, tornou o homem de fé na palavra de Deus, fez aquele homem rever suas prioridades, fez aquele homem cada vez mais presente aos seus da sua casa e ensinou aquele homem a orar fervorosamente a Deus. Ele aprendeu que Jesus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é poderoso sobre o corpo, sobre as doenças, sobre qualquer circunstância, mesmo à distância. Ele aprendeu que Jesus, ele é o único que pode salvar. Foi pela dor que Jesus Cristo salvou aquele homem, salvou o seu filho e salvou todos os da sua casa. Por isso, alguém já disse que a dor, às vezes, que passamos em nossas vidas, é um presente, é um dom que Deus dá para nos aproximarmos cada vez mais dele. Pela dor, Deus conquista a nossa atenção e nos chama cada vez mais à salvação. Deus é soberano, Ele é todo-poderoso e, ao mesmo tempo, Ele é bom e continua muito bom, mesmo as dores que possam surgir em nossas vidas. Jesus disse certa vez a Pedro: Pedro, o que eu faço agora, você não vai entender agora, você só pode entender depois. E muitas vezes Deus permite circunstâncias, muitas vezes adversas, sobre as nossas vidas, para cada vez mais aprendermos e fortalecermos a nossa fé no senhorio de Jesus Cristo. Portanto, fica aqui essa primeira lição, amados, nessa passagem bíblica, do encontro do oficial do rei com o Senhor Jesus Cristo. Aprendemos que o sofrimento humano, muitas vezes, motiva a pessoa a procurar cada vez mais a Jesus Cristo. Mas há uma segunda lição que eu quero destacar aqui também nesta noite e compartilhar com os irmãos. A segunda lição é que Jesus, Ele é a palavra da vida e Ele é a palavra que cura, seja física, seja espiritual. Jesus, aí no versículo 50, no versículo 49, o oficial, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus, no versículo 50, ele vai dizer: disse-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus vai começar a despertar a fé genuína naquele oficial. Jesus estava prestes a despertar a fé genuína no coração daquele oficial. Era realmente o que aquele homem estava precisando, era de uma fé genuína. Ele havia vindo de tão longe, pensando, talvez, com os seus pensamentos humanos. Quando ele rogasse a Jesus, talvez ele estivesse pensando que Jesus viria junto com ele, iria para a sua casa, entraria na sua casa,
em uma forma triunfal na sua casa. Jesus iria fazer uma linda oração ou impor as mãos sobre o seu filho e entregaria seu filho restaurado em suas mãos. Mas Jesus não fez isso, porque aquele homem estava precisando crer em Jesus de uma forma genuína. Ele saiu aqui de Caná da Galileia para a sua casa, apenas uma palavra. Jesus disse: vai, o teu filho vive. Não foi nada o que ele talvez tivesse imaginado, mas aquele homem passa a crer na palavra de Jesus. Ele passa a confiar na palavra de Jesus. Jesus submete aquele oficial a uma prova de fé genuína. E como foi que Jesus despertou a fé genuína naquele oficial? Primeiramente, Jesus deu uma ordem: vai. Jesus ordenou ao homem: siga em frente, retorne para sua casa e encontre-se com seu filho. Vai aqui de Jesus significa: o teu problema está resolvido, você está dispensado, pois o seu pedido já foi atendido. Jesus envia uma ordem naquele momento ao filho do homem que estava doente, e ele foi curado da febre naquele exato momento, como diz aqui no versículo 52. Então, o versículo 52, quando o oficial volta para casa, está voltando, os servos dele vêm ao encontro dele e diz que o filho dele já havia curado. E no versículo 52, então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Ou seja, a 1h da tarde, a febre deixou o menino. Aí no versículo 53 diz: com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Na mesma hora que Jesus disse àquele homem: vai, o teu problema está resolvido, e naquele momento o filho do oficial foi curado. Jesus primeiramente dá uma ordem, despertando assim a fé genuína no coração daquele oficial. Mas Jesus também dá uma certeza, mesmo antes dele ver seu filho curado. A parte B do versículo 50, ele disse: vai dar uma ordem e vai dar uma certeza: teu filho vive. Jesus exercitou a sua onipotência e a sua onipresença. Ele restaurou naquele momento a vida do rapaz que estava doente. Ele garantiu ao pai que estava aflito: o teu filho vive. E eu acho interessante, amados irmãos, que há várias passagens bíblicas que Jesus curou pessoas impondo as mãos. Outros, Jesus, por meio de um toque, Jesus curou também outras pessoas. Por meio de uma ordem, não é? Jesus também curou outras pessoas. E aqui ele vai curar este rapaz enfermo, que estava distante dele a 26 quilômetros de onde ele estava. Mostrando o quê? A sua onipotência
e a sua onipresença. Em outras palavras, ele estava dizendo para o oficial: olha, não é necessário eu ir à sua casa, não é necessário eu tocar no seu filho, não é necessário eu fazer uma oração, eu vou dar uma ordem, mesmo 26 quilômetros de distância, e ele já está curado. E no versículo 50, a parte B, diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele precisava ouvir isso de Jesus. Antes, ele esperava ver o milagre acontecer para poder crer. E Jesus vem ensinar agora a ele: não, a fé verdadeira, a fé genuína é esta: você tem que crer sem ver. E diz o texto que aquele homem creu e partiu. E aquele homem teve tanta certeza que seu filho estava curado, que aquele homem só partiu para ver o seu filho curado no dia seguinte. Veja o que é que diz aí, ó. Versículo 51 ao versículo 53. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Ele no outro dia sai, e os servos dele vêm ao encontro deles: teu filho está vivo, ele não morreu. Então indagou deles a que hora seu filho lhe sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, e a febre deixou. Aí o homem reconheceu, versículo 53, o pai, que era aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O homem se sentiu tão seguro nas palavras de Jesus que ele só partiu no outro dia. Quando ele vai chegando em casa, os servos lhe disseram: olha, teu filho vive. E ele diz: me diga uma coisa, a que horas foi que meu filho ficou curado? Ele disse: à 7ª hora. Nosso horário aqui, 1h da tarde. Então, foi essa mesma hora que ele mandou eu voltar para casa, que ele disse: teu filho vive. Os servos disseram: foi ontem, à 7ª hora. E ele só partiu no dia seguinte. Confiança na palavra de Deus. Era isso que aquele oficial precisava ouvir de Jesus Cristo. Uma fé genuína. Não uma fé apenas pautada em quê? Em sinais ou milagres. Mas aquele homem passou agora a crer genuinamente na pessoa e na palavra de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele é a palavra da vida. Jesus Cristo é a palavra que cura, tanto física como espiritual. Jesus, ele é a mesma palavra que no princípio do mundo transformou o vazio em cosmos, criou e transformou tudo o que nós vemos e conhecemos. E aquela mesma palavra que ecoou para criar todo o universo, esta mesma palavra chegou ao filho do oficial, repreendeu a febre, e o menino, o rapaz, foi curado. Porque Jesus é a palavra de Deus encarnado. Agindo eu, ou falando eu, quem impedirá? E eu acho maravilhoso, amados irmãos, que foi algo maravilhoso. Diz o texto que houve uma alegria tão grande na casa deste homem nobre, deste oficial, que os seus servos saíram ao encontro, regozijando-se, e anunciaram a boa nova para aquele oficial. E o pai, emocionado, logo quis saber a que hora seu filho foi restaurado.
E os servos lhe responderam: a hora sétima. E ele passou a confirmar a palavra que Jesus lhe dissera. Ele entendeu que foi na mesma hora que Jesus havia dito: vá embora, seu problema está resolvido, teu filho não vai morrer, teu filho vive. Assim, a fé daquele homem foi edificada, chegando a uma fé perfeita, chegando a uma fé salvadora, pois ele primeiro creu na palavra de Jesus, ele foi provado na sua fé, e depois viu o resultado, a cura do seu filho. E ele não podia mais se conter, testemunhou a toda a sua parentela, família, servo, funcionários, e creram todos da sua casa, juntamente com ele, e creio eu que foi uma grande festa de salvação naquela casa. E como foi que esse homem oficial testemunhou para os seus servos, para os seus funcionários e para o da sua casa? Simples. Olha, o que eu tenho a dizer a vocês: eu fui a Jesus Cristo, supliquei a Ele, roguei a Ele que Ele tivesse misericórdia do meu filho, que estava doente, ele iria morrer, e sabe o que foi que Ele me disse? Vá embora, seu problema está resolvido, o seu filho não vai morrer, o teu filho está curado. Foi isso que ele testemunhou para todos da sua casa. E diz aí o versículo 53, a parte B: com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa, todos os seus servos, toda a sua família, pelo testemunho que deu aquele oficial do rei quando chegou em casa e viu o seu filho curado, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. E isto, amados irmãos, é algo que nos emociona. Ver como uma palavra de Jesus tem poder para transformar a morte em vida. Uma única palavra traz o impossível se tornar possível. Como eu falei anteriormente, aquele homem possuía uma fé defeituosa acerca de Jesus. Ele precisava ter um encontro com Jesus para crer genuinamente na palavra e receber a fé genuína pelo ouvir a palavra de Deus. E nós, amados irmãos, conosco também não é diferente. No curso da nossa existência humana, nós podemos passar por dificuldades semelhantes. Pode ser algo difícil e longo o caminho de uma provação. Muitas vezes andamos tanto no caminho da provação que muitas vezes nós nos sentimos o quê? Esgotados. Somos muitas vezes tentados a querer ver para depois crer. Pense comigo se muitas vezes não é isso. Muitas vezes, quando estamos sendo provados, nós queremos ver primeiramente, para podermos crer. Mas não. É preciso ter fé. É preciso crer primeiro. Por mais que apareçam absurdas as circunstâncias, basta apenas crermos na palavra de Deus. É necessário clamarmos,
buscarmos a Jesus em orações, em súplicas, confiarmos na sua palavra, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Cristo, Ele é a esperança para a dor humana. Por isso nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, ver a glória de Jesus e sermos salvos. Nós devemos olhar para Jesus para sermos libertos, muitas vezes, do cativeiro do medo. Quem é que não tem medo? Quem é que não tem dúvida? Quem é que muitas vezes não quer se desesperar? Mas devemos olhar para Jesus. Esse texto aqui nos ensina. Um garoto à beira da morte foi curado de repente, curado apenas por uma palavra de Jesus a 26 quilômetros de distância do seu leito. Esse sim é o poder de Jesus. Esse sim, podemos dizer, em Jesus há graça e há poder. Podemos dizer também, em Jesus há misericórdia e poder. Amados irmãos, e finalizo esse ponto dizendo o seguinte: minha oração é que o Senhor remova de nós todo o nosso orgulho. Minha oração também é que o Senhor remova de nós toda a incredulidade que há ainda dentro de nós. Minha oração é que Jesus remova de nós toda dor, todo desespero que ainda possa existir dentro de nós. Minha oração é que Ele revele cada vez mais a sua glória e o seu poder, fazendo-nos cada vez mais crentes adultos na fé e na palavra do Senhor Jesus Cristo. Cristo, só Ele, é a única esperança para a dor do ser humano, para a dor daqueles, muitas vezes, que você ama, que não conhecem ainda a Jesus, e para a dor também daqueles que estão no mundo perdidos. Quantas pessoas aí não estão desesperadas, aflitas, não sentem conforto nenhum, porque não creem, não têm a Jesus ainda como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, amados, quero concluir dizendo o seguinte: podemos ver aqui o Evangelho nesse texto, as boas novas do Evangelho, nesta passagem bíblica. O oficial de Cafarnaum tentou de tudo para não ver seu filho morrer. Ele creu na bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Mesmo indo a Jesus com uma fé defeituosa, mas Jesus lhe mostrou a fé genuína e verdadeira que ele agarrou com todas as forças. E nós podemos ver em todas as Escrituras que Deus, o Pai, entregou o seu próprio Filho à morte no lugar do pecador. Não há amor maior do que esse. Temos apenas que recebê-lo pela fé. Devemos nos arrepender, crermos em Jesus Cristo
E a Bíblia nos mostra que a primeira morte da história foi a de um filho. Adão sepultou Abel. Deus, o Pai, para nos salvar, sepultou também o seu próprio filho. Mas este ressuscitou ao terceiro dia, e diz as Escrituras que todo aquele que nele crê não morre, mas passa da morte para a vida eterna. Graças a Deus, graça maior do que essa não há. Recebamos cada vez mais Jesus Cristo em nossas vidas, em nossas famílias, unicamente pela fé na palavra de Deus. Então, amados, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê cada vez mais entendimento na palavra de Deus, para que aquilo que ainda necessitamos aprender acerca de Jesus Cristo, acerca da palavra de Deus, a palavra de Deus venha dissipar, venha retirar de nós toda dúvida, tudo aquilo que atrapalha cada vez mais o crescimento da nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.